Olá a todos, seja bem-vindo a mais um episódio do Gabriel Gonçalves Live. E hoje eu tenho a honra de estar aqui recebendo a Patrícia. A Patrícia e eu, a gente tem uma trajetória muito engraçada, que ela foi minha cliente há mais ou menos uns 2 anos atrás, né? Uns 3 anos atrás. E com o passar do tempo, a gente foi se tornando mais amiga, ela me contando as histórias dela. E eu acredito que ela tem uma história de trajetória fantástica, que eu quero compartilhar com vocês. Então, Patrícia, se apresente um pouco pro pessoal. O que você é formada, como que você atua e hoje o que você faz? Oi, né, gente? Boa noite, boa tarde, bom dia, porque não tem hora para internet. Então, eu sou formada em comércio exterior, vim morar em Lagoa Santa em 2012, mais para ter uma qualidade de vida melhor, né? Que foi aí que eu tive a oportunidade até de conhecer o Gabriel. Nessa minha trajetória, eu sou formada em comércio exterior, mas hoje eu não trabalho fora, eu sou mãe. E é muito legal que você tem o gerenciamento do Make Negócios, né? Que a gente vai ter um momento só para falar sobre isso. Eu sou mãe, mas sempre inventando alguma coisa para fazer, não consigo ficar muito quieta, né? E ela e nesse intuito de ajudar, que eu acho que é uma coisa que é muito maternal também, de ajudar os outros, né? Que vem muito dessa coisa que a maternidade trouxe para mim. Então, assim, eu sou formada em comércio exterior e já fui funcionária pública, abdiquei do meu concurso, pedi exoneração por opção, para ser mãe. Aí, quando eu vim... Você quer que eu conte quando eu vim para cá? Claro, claro. Você quer que eu conte do intercâmbio? Conta primeiro, você saindo de Ponte Nova. Você nasceu em Ponte Nova, certo? Sou de Ponte Nova. A gente fala que todo mundo que é de Ponte Nova, você já sabe que é bacana. E é então, verdade, eu venho de uma família muito tradicional, né, do interior de Minas Gerais. Educação muito, muito rigorosa. Tive o privilégio de estudar no Colégio Salesiano, onde minha mãe dava aula. Emociono, porque foi muito bom. Claro. Desculpa. É muito legal quando a gente tem uma trajetória e tem muito orgulho da história, né? Claro, porque isso a gente emociona mesmo, não tem jeito. Eu tava até comentando que recentemente eu tô igual uma manteiga derretida. Porque, por exemplo, recentemente eu fui pra Las Vegas. Eu não sei se você já viajou lá. Não, Vegas eu não conheço. Mas é fantástico. E aí tem as fontes do Belágio, que tem lá o lago e o lago fica soltando as águas da fonte. E aí tem umas luzes e tem uma música tocando atrás. Nossa, chorei igual um bebê. Sinal que você curtiu o lugar, né? E às vezes tem essas coisas que conseguem tocar na nossa alma mesmo. E aí, então, lá em Ponte Nova, aí a gente tem que voltar lá no tempo, porque, afinal de contas, eu estou no meu último 30, né? Então, nesse tempo, quando eu saí de Ponte Nova, o mundo ainda era bem mais machista que hoje, né? E como eu tive educação muito, muito, muito rigorosa, quando eu vim para Belo Horizonte estudar, meus pais vieram comigo. Meu irmão veio antes, sozinho, porque ele é homem, e eu tive que esperar meus pais para poder vir. E aí, meu sonho sempre foi fazer um intercâmbio. E até por causa disso, eu acreditei que a faculdade que eu deveria fazer era comércio exterior. E aí, então, entrei na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, eu falei, meu Deus, eu não falo inglês. Estou fazendo faculdade de comércio exterior. Agora, eu tenho um tempo determinado para aprender essa língua. Né? Senão, não vai dar em nada. Eu vou estar aqui nadando e não vou chegar a lugar nenhum, que é o básico da faculdade, né? Sim. Aí eu falei, tem que fazer um intercâmbio. E aí eu comecei a pesquisar alguns lugares, porque eu não tinha uma condição econômica que meus pais podiam pagar esse intercâmbio para mim. Acho que foi até por isso que eu não fiz high school, porque senão eu teria com certeza feito high school. E aí o que acontece? Nas minhas pesquisas eu achei a ACM, Associação Cristã de Moços, que é a famosa YMCA nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ela não é forte, mas nos Estados Unidos ela é muito forte. Toda cidade, de qualquer tamanho tem. Qualquer cidade que tem 1.000 habitantes tem uma YMCA. E aí eu descobri a proposta deles, que era a gente não recebe para trabalhar nesses acampamentos que muito famosos de filme, né, americano. As crianças nas férias vão para acampamentos de verão.
E aí eu vi a proposta, achei que encaixava com o que eu precisava, porque eles bancam passagem, hospedagem, alimentação, mas é a sua remuneração, né? Você não tem uma remuneração em dinheiro, mas você... Era tudo era a remuneração que eu precisava. Claro. Né? E aí um outro grande impedimento que eu teria nesse meio do caminho é convencer meu pai a me deixar viajar para os Estados Unidos, né? Mas aí a gente pensei, vamos um passinho de cada vez, né? Que não adianta eu pedir para ele agora, eu não tenho nada ainda, para que eu vou queimar minha ficha, né? E aí eu fui consegui me inscrever e fazer esse treinamento para uma possível aprovação para eu conseguir ir. Então, não sei se todo mundo conhece, mas é um curso de 8 meses, né? E Enquanto isso, você estava fazendo faculdade? Enquanto isso, eu estava fazendo faculdade. E como meu pai não tinha condição de, né, me bancar, eu precisava fazer dinheiro para poder pagar visto, pagar passaporte. Porque, assim, não é só a passagem em si que é cara, né? Todo aquele processo é muito caro. E aí eu não sabia se eu ia ficar em casa de família ou se eu ia ficar no overnight, que é um camp que você dorme lá. Então, se eu fosse ficar em casa de família, eu ainda ia ter que ter um dinheiro para comprar um presente para levar para as famílias. Eu não sabia quantas famílias, quantos presentes eu ia precisar comprar. Enfim, precisava fazer dinheiro. E aí eu procurei o estágio que tinha melhor retribuição financeira, claro, que eu estava precisando. A decisão de todo universitário para o primeiro estágio. Né? Foi o din-din. Aí, o que aconteceu? Caí na Telemar. Fui para o 104 da Telemar. Pagava super bem, um salário e meio na época. Para estágio era super... Era, né? Lá no Espaço 104? Lá perto da... Era lá no alto da Afonso Pena. Lá Afonso Pena com contorno. Aí, eu fazia faculdade de manhã. O meu trabalho começava às 2h e ia até às 10h. E o curso da ACM era aos finais de semana. Então, eu trabalhava de segunda a sábado até às 2h, e na ACM eu tinha que chegar 2h. Só que como tinha essa coisa do trabalho, eles me liberaram de chegar 15, 20 minutos atrasado. Então, eu já pegava na ACM sábado e até tarde da noite, porque acabava o curso, e como eu não falava inglês... eu tinha que ir para casa de uma coleguinha para me ajudar a montar o meu curso do dia seguinte. Porque como é que acontece? No sábado você era criança e no domingo você era o counselor, né? Que é o monitor. Então, eu tinha que montar as atividades que eu ia fazer para o domingo. Assim, decorar tudo, que eu tinha que falar, a verdade é essa, porque como eu não dominava inglês, eu tinha que decorar tudo. E graças a Deus, eu sempre tive muita facilidade nessa parte de relacionamento. Então, assim, as pessoas tinham muito prazer em me ajudar. Graças a Deus. Você sempre foi muito comunicativa, né? Muito comunicativa. Até, assim, hoje eu vejo que eu deveria ter caído para um curso da área de comunicação. Mas talvez o meu desejo, na época, era tão grande de conhecer o exterior, de fazer um intercâmbio, de falar inglês, que eu acabei me confundindo que eu deveria fazer comércio exterior. Você sabe por que você tinha... esse desejo tão grande de conhecer o exterior? Então, hoje em dia as coisas... Walt Disney? Hoje em dia as coisas estão muito fáceis, né? Assim, hoje você entra na internet, você viaja sentado na tela do computador para onde você quiser. Você conhece o mundo inteiro. E a gente está falando aí de 1999, né? Então, assim, não era bem diferente, né? E eu de Ponte Nova, pensa. As pessoas de Ponte Nova nem não existia essa conversa de vou viajar de avião nessa época. E eu não estou aumentando, exagerando em nada aqui, não. Era bem essa a realidade mesmo. Então, assim, me fascinava isso, sabe? Eu queria conhecer os Estados Unidos, falar inglês, eu achava aquele negócio assim, nossa, espetáculo! E aí, fiz os 8 meses de curso, mesmo não sabendo nada de inglês. Tinha minhas amigas que eu fiz lá na ACM, que me ajudavam. E aí eu decorava as músicas, eu decorava tudo que eu ia falar no outro dia, as brincadeiras, como que eu ia corrigir as crianças, tudo meu era decorado. E acabou que eu aprendi muito com isso. Fiz um curso de inglês de 1 ano, para não também ficar totalmente crua, né? E foi fazer minha parte também, né? Porque a gente sonha, a gente quer, mas a gente tem que fazer a parte da gente.
Então, Muita fiz gente esse curso, tem esse desejo e não bota para acontecer, né? E não, A gente estava até falando sobre isso antes. Exatamente. Então, assim, esse curso, eu vou te falar a verdade, se fosse para colocar o meu filho num curso de 1 ano, eu não colocaria, né? Mas, assim, para mim foi muito importante, porque o meu objetivo era tão claro, que eu fiz o curso acontecer, entende? Uhum. Então, assim, eu ia atrás dos professores, eu pedia mais, sabe? Porque eu precisava, né, daquilo. E tinha essas minhas amigas, inclusive a Maria Eugênia, que tinha feito intercâmbio para a Austrália, passou 1 ano na Austrália, então o inglês ela era perfeito, ela era minha musa inspiradora, assim, quero ser igual a Maria. E aí, quando passaram os 8 meses, a gente veio saber o resultado, né, quem tinha passado e quem não tinha passado. E aí, para quem não sabe, a YMCA nos Estados Unidos, ela tem de todo público, né? Então, tem a YMCA para o público muito rico, tem a YMCA para o público muito pobre, para o público intermediário, para toda, né? Tem cidades que são muito grandes, que tem várias YMCAs em vários bairros, né? Então, ela é bem forte, bem difundido mesmo. E é legal porque esse trabalho de intercâmbio, para quem não conhece, você vai lá bem para aqueles acampamentos meio sessão da tarde, assim, né? Você se sente o tempo todo no filme. É bem isso. Esses acampamentos, você é o monitor. Você é o responsável por entreter as crianças, cuidar delas, certificar que ninguém mate ninguém. Né? E aí, o que acontece? Para minha alegria, e na verdade estava todo mundo torcendo muito por mim, porque eu falo que foi uma conquista de todos, porque assim, todo mundo me ajudava. As pessoas viam tanto que eu queria, que às vezes os meus colegas, que a gente passava a semana inteira pensando, né, em qual brincadeira que a gente vai fazer. E a gente tinha que fazer no mínimo 2. Então, eu achava bonitinho isso, que os meninos faziam, assim, 2 brincadeiras, e se tivesse uma outra ideia, eles, Paty, pensei nisso, quem sabe você faz essa brincadeira, sabe? E já me passar. Então, assim, foi muito legal a participação de todo mundo, assim, eu consegui envolver todo mundo nesse meu sonho. Aí eu, surpresa geral, passei. Aí passei e falei, nossa, realmente não acreditei. Assim, foi muito emocionante. E mais, assim, espantada ainda eu fiquei quando eu soube, porque o acampamento é de acordo com o perfil da pessoa. Então, se a pessoa, ela pode ir para um acampamento realmente de uma fazenda, né? E aí ela vai dormir nesse acampamento, ou ela vai para um day camp, que é o que você trabalha durante o dia e dorme na casa de famílias, né? que te adotam, né? Por aquele período. E eu passei para ir pro camp mais rico Ele era day camp ou era day camp. Era day camp. Entendi. Aí você ficou numa casa de uma família. Eu fiquei na casa de 4 famílias. 4? 4 famílias, E aí, e foi muito emocionante isso também, porque, assim, inclusive, uma das famílias que eu fiquei era diretora do Post-Oak YMCA, desse camp, né, que eu trabalhei, e ela tinha uma restrição, assim, ela nunca quis receber, sabe? Uhum. Tanto que foi a última família que eu fiquei, não estava previsto para eu ficar com ela, e ela pediu para me receber. Ai, que legal. Que legal. Então, assim... Ou seja, você tocou ela também, né? Sim, porque eu passava sempre, mesmo não sabendo, né, como é o inglês gago, eu fazia questão de passar, dar bom dia, agradecer pela oportunidade de estar ali, sabe? Quando acontecia alguma coisa que eu achava muito legal, eu contava para ela e tal. Então... E aí, a partir de mim, todos os anos ela recebeu um brasileiro na casa dela. Até quando eu soube notícias, né? Aí, então, voltando. Nesses acampamentos, quando eu cheguei lá, eu passei, falei com meu pai, meu pai deixou, né? Teve que deixar, porque ele viu o tanto de esforço que eu fiz. Como é que era a sua rotina diária nessa época? Era pesado, porque eu saía da faculdade, almoçava na rua mesmo, já ia para Telemar. Aí da Telemar, eu já saía 10 horas da noite, ia para casa, dormia, no outro dia, 7 horas da manhã, eu já tinha que estar na faculdade, isso durante a semana. Final de semana, era o curso, né? Então, saía 2 horas da Telemar, já ia para a CM, ficava até o final, já ia para casa de algum amigo para ele me ajudar com o inglês, como é que eu ia desenvolver as brincadeiras.
Aí eu chegava em casa umas 10 horas da noite, no domingo de manhã eu já tinha que estar na CM de novo, porque começava às 8 horas, e até 2 horas da tarde. Dali já ficava, às vezes, até às 4, porque a gente ficava, depois que acabava, a gente discutia sobre o que deu certo, o que não deu certo, o que precisava... Porque é um treinamento, né? Então, depois das brincadeiras, tinha toda essa parte de... E aí, o que nós vamos melhorar, o que funciona e tal. Então, horário para mim mesma era a partir de domingo, 4 horas da tarde. E aí, a hora que eu tinha para fazer trabalho de faculdade, estudar, e se tivesse filme, fazer tudo isso alguma acontecer. coisa. E aí você foi colocada lá na UAI. Isso. Aí fui qual eu, né, equipe toda que você ficou? feliz, Como andar de avião, pensa. Primeira vez viajando para o exterior de avião. Não, a primeira viagem de avião para Houston, né? Mais de 9 horas no avião. Nossa Senhora. Você teve tempo Chorava demais de de ficar alegria. louca, de nervoso ou não? Não, chorava demais. E o povo falava, Paty, mas não era o que você queria. Eu falava, gente, mas eu não tô acreditando. Foi muito bom, foi inacreditável. Principalmente, eu tinha completa... Porque isso tudo foi em 99, né? E a viagem mesmo foi em 2000. O treinamento todo em 99 e a viagem em 2000. E hoje é um dos maiores orgulhos, assim. Viajei, fiz com 20 anos para os Estados Unidos. By myself. All on my own. Então, assim, sozinha, né? Assim, lógico que meus pais sempre por trás. Claro. Mas dando apoio, mas dando financeiramente também, falando, né? Financeiramente falando, foi a minha primeira grande conquista. Saindo de Ponte Nova para Houston, quase, né? Escala em Belo Horizonte, depois Bem Houston. Isso, para Houston, Aí... E lá, assim, eu tive muita dificuldade com as crianças, porque por mais que eu tenha aprendido aqui, né, bastante coisa, e coisas que até hoje eu uso, a minha filha está aprendendo inglês, então eu lembro muito das musiquinhas que a gente cantava, sabe? Igual, am I weak or strong? Aí eu falo com ela as musiquinhas e ela aprende muito rápido, sabe? Então, assim, do mesmo jeito que eu aprendi, eu estou ensinando para ela, sabe? Que legal. Com essas musiquinhas da UAI. E assim, eu cheguei lá com meu pouquíssimo inglês e falei, pronto, agora vamos lá. Aí foi o dia da gente ser apresentado para o acampamento, aí era hora de dividir as turmas, né? Os outros monitores todos de lá e eu brasileira. Eu era a única estrangeira. Você ficou a única estrangeira desse camp todo? Desse camp inteiro, Aí, eles dividiram as turmas e me deixaram com a turma de 11 crianças, de meninos, 11 meninos de 7 anos. A pior turma. Para quem foi no YMCA, sabe que os meninos de 7 anos é o pico da peste. Porque o que acontece? Os meninos ainda brigam de bater, né? Sim. Assim, é bem complicado mesmo. Uma energia, uma energia o tempo inteiro, não para, total. Não para. Então, assim, só que eu não tinha nem inglês para reclamar, né? Por isso taca ela lá, porque ela não vai conseguir nem reclamar. Eu não sabia reclamar inglês isso, sabe? E eu tava ali tão feliz de estar ali, sabe? Eu falei assim, é isso aí. O que vier tá ótimo. E aquela coisa assim também, poxa, eu tô aqui, eu tô com inglês que não é o ideal, então eu tenho que contribuir com o que eu puder, sabe? Se não for com a língua, vai ser com o que eu puder contribuir. Então, já não reclamar, na minha cabeça, já era uma grande contribuição, sabe? Então, ótimo. Tudo que eles me pediam para fazer... É fazer mesmo. Eu fazia, sabe? E aí... Foi cansativo? 3 meses? Então, como é que foi a rotina? Não, até que para mim, assim, foi muito... Eu sonhei muito por isso, né? Então, para mim, foi muito gostoso, assim. E a gente tinha os field trips, que eram os passeios, né? Com as crianças. Então, apareceu aquele ônibusinho amarelo lá na porta do campo. Eu falei, meu Deus, eu vou entrar nesse ônibus. Soltava com aquele negócio. Que era filme americano, né? Então, assim... Eu adorei, assim, adoro essas coisas, mas adorei, assim, eu gosto de viver as coisas, sabe? Eu não tenho vergonha de falar, sabe? Claro. Pra mim foi muito bacana. E aí, eu tinha essa dificuldade do inglês, né, igual eu comentei com vocês, então chegou um momento, tipo, o segundo dia, que os meninos meio que se rebelaram, tipo assim, poxa, você não sabe nem falar inglês, sabe? Como é que você vai me corrigir? Alguma coisa assim que eles devem ter tentado falar, que na época eu não entendi, foi muito bom nem ter entendido às vezes, né, melhor assim. Eu sei que eu sentei todo mundo, sentei os 11 e falei assim com eles. Olha, em inglês, né, gente? Mas falei com eles, olha só, moçada, o negócio é o seguinte. Eu sou a counselor que vocês têm.
eu não sei falar inglês direito. Se vocês quiserem se comunicar em português, eu domino português, a gente vai falar em português, que é a língua que eu domino. Agora, se ninguém aqui fala português, nós vamos falar com o meu inglês ruim, porque a gente tem que se comunicar para a gente se divertir. Vocês estão de férias, o objetivo é vocês se divertirem. E eu tô aqui para ajudar vocês com isso. E não vai ser a língua que vai impedir a gente. Isso tudo eu escrevi na noite anterior, para ter tempo de olhar no dicionário, né, formular o texto e tudo, porque eu não ia saber falar isso assim, né, gente? Lá no início da minha viagem, pensa, nós estamos no início da viagem. E tem todo o nervosismo. Todo o nervosismo, aquele negócio todo. Então eu decorei bem novo. o textinho antes do que eu ia falar para eles, aí no outro dia eu falei, e falei com eles, olha, e a minha proposta para vocês é vocês me ajudarem. Vocês podem ser os meus professores de inglês. Olha que bacana. E eles adoraram a ideia, eles compraram a ideia, porque como eles vão ser os meus, né, eles de 7 anos sendo os meus professores, né, então cada um queria me ensinar mais que o outro. E aí o que um fazia, o outro imitava e fazia e tentava ter outra ideia, igual dos cartões, né, o primeiro começou com cartão, e foi o meu primeiro desenho, foi a pipa. A criança, né, desenhou a pipa no cartão e escreveu kite. E me fazia falar. Aí ele me mostrava a pipa e falava. Olhava, pedia para eu olhar para ele, falava kite. E falava, repeat after me. Aí eu, kite. Foi bem assim. Então, todo dia eles me traziam palavras novas. Todos os dias eles me traziam expressões idiomáticas novas, sabe? E você acabou dando autonomia para eles, né? Sim, e eles o que falta muita gente dessa idade é também, isso, autonomia e confiança. Neles e em mim. Isso. Eu consegui aproximá-los de mim, né? Porque essa idade é muito difícil, né? É uma idade que eles estão com muita energia. Então você e eu acho que eles sentiram muito pouco, carinho, né? Também, sabe? Poxa, ela tá me enxergando, eu sou importante para ela, porque ela precisa de mim para aprender, sabe? Então a gente tinha muito essa sinergia de assim, se você me ajudar, eu te ajudo, sabe? Então teve um dia que tava um sol escaldante, porque Houston é muito quente, quando é quente é muito quente. E eu precisava levar, falei, gente, esses meninos vão desidratar, como é que fala isso em inglês, né? Eu precisava levar os meninos para a sombra. Aí eu falei, gente, precisava dessa informação, como é que eu vou fazer? Aí eu peguei um papel, nesse dia, foi uma outra brincadeira que eu desenvolvi com eles, que é o Guess What? Que é o quê? Adivinha o que é, né? E aí eu desenhei a árvore, fiz uma sombra no chão e falei com eles, gente, quem adivinhar primeiro, como é que chama isso aqui? Eu não sei essa palavra, eu sempre fui muito sincera com eles. Eu não sei como é que fala essa palavra em inglês. E eu queria que vocês me ajudassem. Então, quem adivinhar primeiro, e aí eu fiz alguma coisa de alguém ganhar algum prêmio, alguma pontuação, mas, né, assim, mas enfim. Aí eu falei, pensei comigo, se mais de 3 falarem a mesma coisa, é porque é essa palavra. E aí 3 falaram shadow. Eu falei, então sombra é shadow. Aí, let's go to the shadow. E por aí nós passamos as nossas férias de verão, que né? Que massa, que legal. Foi muito legal. Aí quando eu voltei pro Brasil, e aí assim, isso eu tô contando uma dificuldade de início, né? Porque aí você vai morando lá, o ouvido fica mais treinado, a coisa flui, né? Começa a fluir. No terceiro mês é totalmente diferente do primeiro. Então assim, eu voltei, graças a Deus, falando mesmo, né? Então assim, eu falo que assim, o meu vocabulário não é muito amplo, no sentido assim, eu acho que é muita petulância minha falar que eu sou fluente na língua. Fluente eu até acredito que eu seja, mas proficiente. Que eu seja proficiente na língua, muita petulância minha falar isso, mas fluente eu posso falar que eu sou, porque eu viajo e nunca passei aperto, vem estrangeiro, tanto que assim, dentro da minha formação de comércio exterior, então continuando aí, quando eu voltei, eu fui procurar alguma coisa na minha área, né? E aí passei por algumas experiências que me trouxeram para a região de Lagoa Santa, fui fazer estágio em Confins, depois fiz estágio numa grande empresa de engenharia em Vespasiano, que importava muitos equipamentos, né? Eu trabalhava na parte no setor de importação dessa empresa, então olha só, já estava vindo para cá e não estava me dando conta, né, que minha vida seria pro lado de cá. Você morava onde, Belo Horizonte, nessa época? Eu morava na Sagrada Família. Aí, quando
quando eu voltei, comecei a pegar os estágios na minha área, passei por várias empresas, e a última que eu trabalhei com comércio exterior foi a DHL, que é uma empresa alemã. Na época, era a maior empresa de transporte internacional do mundo. Hoje eu não sei como é que ela está aí no ranking, mas sabe-se que é uma empresa muito grande, patrocina Fórmula 1, patrocina grandes eventos, né? E eu trabalhava com importação aérea, eu era especialista em importação aérea. E qual que era o seu trabalho lá dentro? Era gerenciar logística eu deles? gerenciava a logística das cargas, né? E principalmente do mercado chinês. Meu maior volume de cargas era do mercado chinês. Então, por isso que eu me considero fluente em inglês, porque você pensa, eu tinha que conversar inglês com chinês. Conversar inglês com americano é ótimo. Agora com a chinês. Junta o sotaque, né? Dá uma... Mas, e como que era a rotina de trabalhar lá na DHL, ligando para chinês? Imagino que, assim, acordar... Tinha que acordar de madrugada. Tinha que pôr o relógio para despertar de madrugada por causa do fuso. Porque o que acontece? Comércio exterior são, assim como outros serviços, né, são várias fases do processo, né? E aí eu estava ali na primeira fase que... Vamos dizer assim, na segunda, porque o contato de compra já tinha sido feito, né? Então, eu entraria na parte já de trazer o que já estava comprado. Então, a gente tinha que tirar a mercadoria, tinha casos e casos, mas a maioria dos casos eu tinha que tirar a mercadoria de dentro da fábrica e colocar dentro da fábrica do meu importador aqui, né, no Brasil. E aí tinha casos que a gente conseguia, sim, resolver por e-mail. Então, já deixava tudo atrelado, tudo bonitinho, bem alinhado, podia dormir tranquila, mas a maioria das noites eu tinha que acordar de madrugada e me certificar de que o chinês tinha entendido exatamente o que eu queria que ele entendesse, para o processo não ter nenhuma falha. Por quê? O grande gargalo era o transporte, porque a aduana, você depende de fiscal, né? Sim. Então, você não pode controlar esse tempo. Esse tempo da aduana é incontrolável, né? Agora, o transporte você ainda controla, né? Então, a gente tinha que evitar os atrasos no transporte para criar essa antecedência para o fiscal poder atrasar. Entende? Sim. Ou seja, você tá compensando o tempo de atraso que vai rolar aqui no Brasil. Então, o que acontece? Eu tinha que, sim, a maioria das vezes, ligar e me certificar, pedir para ele, repete para mim que você entendeu tudo, que você vai fazer tudo direitinho, porque a gente não pode perder, porque senão ia perder um dia. Nossa. Né? Porque é um dia de trabalho, de gap, né, que você perde, né? Aí não dá para perder isso. Então, assim, por isso que eu falo assim, me comunico bem em inglês, sabe? E aí, o que acontece? Nesse período, trabalhando na DHL, eu já era casada, e meu marido teve uma oportunidade de fazer um fellowship, que é uma especialização, né, médica no exterior, na Alemanha. E ele virou para mim e falou assim, eu só vou se você for. E eu falei, meu Deus, eu não tenho como pedir, como é que você pede 4 meses de férias? Né? Por mais que você acumule férias, isso não existe. E aí eu falei, não, você não vai perder isso, nós vamos. Aí pedi demissão. Pedi demissão e aí eu não sei se... Qual que foi a parte mais difícil de todo esse processo? Aprender alemão. Porque, assim, de verdade, eu sempre tive muito certo na minha cabeça que o casamento é o maior contrato que a gente tem. É a empresa que tem que dar certo. Sabe? É igual a criação de um filho. Eu acho que você supera falência, porque a falência te traz uma queda, né, nos negócios, porque isso te fortalece. Te traz aprendizado. Agora, um filho que não dá certo. O próprio casamento, ninguém casa para separar, né? Então, assim, isso sempre foi muito claro. O meu casamento em primeiro lugar. Isso eu nunca coloquei em xeque, nunca coloquei em discussão, entendeu? Então, isso não foi difícil para mim, porque eu já tinha isso muito claro. Apesar de ter que abdicar, mas, enfim, eu ia viver uma oportunidade tanto também, né? Eu ia ter a oportunidade de viver aí 4 meses, 3 meses na Alemanha, viajando, e depois 1 mês viajando pela Europa, né? Então, assim, quem não quer, né? Quando eu fui falar
disso que estava acontecendo, né? O escritório de Frankfurt até me propôs que eu ficasse lá por esse tempo, né? Mas como eu tinha 1 ano só que eu estava estudando alemão, né? Então eu falei, gente, eu vou para a Alemanha, oportunidade que eu não sei se eu vou ter outra na minha vida. Assim, principalmente de morar, né? Sim. Porque uma coisa é você ir a passeio. A Alemanha, do jeito que os alemães são, eles são muito rigorosos com qualidade, né? E tudo. Sim. Eles não iam me deixar conversar com o cliente, né? De exercer a minha profissão da forma que eu exercia aqui no Brasil. Eles iam me colocar para passar fax, né? Qualquer coisa do tipo, né? Tipo meio que uma estagiária lá. Eu ia ajudar, sim, com os papéis, eu ia ficar envolvida com os papéis, mas eu não ia me acrescentar. Claro que sempre se aprende alguma coisa, né? Não vamos desfazer das experiências, mas a experiência de viver, né, na Alemanha seria uma experiência que, para mim, naquela mais época, valiosa. eu achei que seria mais valiosa. Eu concordo, 1000%. E Frankfurt, assim, Münster, onde é a cidade onde a gente morou, que é a cidade universitária, né? Como é que é o nome? Münster. É fluente em alemão também. Quase, até parece. Não, alemão não, gente, alemão ficou para uma próxima mesmo. São 2 horas de trem de Frankfurt. Então, imagina, eu não tinha como ir e voltar. Falei, eu não vou perder essa oportunidade de morar na Alemanha com o meu marido, sabe? Não. Aí eu agradeci, fiquei muito, muito, muito grata a Deus, né? Que bom que... Porque eles me deram essa oportunidade, é um reconhecimento, exatamente, para eu não ter que pedir demissão, né? Da empresa, mas preferi não, né? E fui morar na Alemanha com meu marido. E aí, entrando nessa parte do que você falou, né? Do relacionamento, trabalhando na DHL, eu conhecia, eu tinha amiguinhos por toda a Alemanha. Né? Você sempre foi muito comunicativa, sempre, né? Sempre teve muito isso é contato um ponto em tudo quanto é canto, né? muito forte, que acontece assim, eu acho que cada um tem uma estrela, sabe? Eu falo que a Helena é muito atleta, a minha filha. Eu já acho que vai para essa área de comunicação, assim, eu tenho muita facilidade em me comunicar. E qual que era o seu marido foi para a Alemanha por quê? Ele é ortopedista, e aí tinha a oportunidade de fazer o fellowship, né, que é uma especialização no exterior. E essa especialização que ele fez, ele podia fazer uma prova, e se ele passasse nessa prova, ele não teria que pagar pelo curso. Entendi. E no ano que ele fez, ele foi o ortopedista brasileiro que passou para fazer. Que massa, chegou lá, foi recebido com honras mesmo, assim, foi muito legal, principalmente porque, dentre os outros médicos, né, dos outros países que estavam lá fazendo essa especialização, porque é um centro mesmo de ciência e inovação na área de tumor ósseo, né? Ele foi fazer esse curso num dos melhores lugares do mundo para isso, sabe? Para fazer esse tipo de cirurgia de tumor ósseo. E ele era ele falava alemão, né? Ele era brasileiro e falava alemão. Ele falava alemão por quê? Desde quando? Então, desde criança, quando ele começou a aprender a tocar piano, ele ficou encantado pela cultura alemã, porque os maiores compositores são. E aí ele começou, ele pela música, ele teve interesse pela língua. Ai, que legal. Aí ele começou a estudar alemão desde criança. Então, ele é fluente e tudo, tanto que, assim, ele tem muito carinho pela cultura alemã. Eu falo até que ele tem a alma de alemão, ele só nasceu no lugar errado que ele precisava me conhecer. Então, o que acontece? Ele, até hoje, os artigos científicos que ele lê, ele baixa em alemão, para manter, ele lê a fluência na língua, ele lê romances mesmo, em alemão, ele tem um negócio assim, fora de série mesmo, assim. Mas então eu tinha sempre, voltando no relacionamento, a gente combinou que durante o período que a gente, né, que estaríamos na Alemanha morando, os finais de semana viajaríamos pela Alemanha para conhecer a Alemanha. Que delícia, hein? Foi bem sofrido. E aí a maioria das cidades tinha uma DHL, sabe? Então tinha alguém que eu conhecia da DHL, porque no trabalho eu tinha que ter contato, né, com a DHL do mundo inteiro, né? E aí era legal, porque aí as pessoas iam, falavam que eu estava lá na cidade, fazia questão de ir no hotel, pegar a gente, vamos passear, você precisa conhecer isso, você precisa conhecer aquilo outro e tal e tal. Então, assim,
Foi muito bom. Eu falo assim que as pessoas são... a maior riqueza da vida da gente são as pessoas que trazem, sabe? Uhum. Esse convívio, é o inesperado. E o inesperado, só as pessoas te trazem, né? E assim, muitas vezes, na cultura de empreendedorismo atual e tudo, o povo coloca assim, não, contatos são tudo. Mas é muito mais que isso, né? Nutrir um relacionamento Sim, mesmo. porque o que acontece? E quando é contato é meio frio. Exatamente. Não é só você falar, eu já conversei com fulano, né? Você tem que tocar aquele fulano de alguma forma, né? Você tem que fazer um pouco mais do que... Você tem que tocar realmente a pessoa para ela realmente lembrar de você, né? Porque se você só conversar com ela... Se ela tiver alguma oportunidade que, às vezes, se enquadraria no seu perfil, né, de uma parceria, de um apoio, alguma coisa, às vezes ela não vai lembrar de você porque você não tocou. Sim. Né? Então, hoje está muito... Eu concordo com isso que você falou, está muito superficial esse vamos fazer um networking, né? Tá muito bonito falar, eu vou naquele evento para fazer networking, né? Mas aí você vê que não é... Que qualidade frio, de networking, né? Você fez. Exato. Né? Então, vai muito além do oi, tudo bem, né? Eu sou fulano de não sei o quê, né? E agora a gente fala de quê? E eu acho que é interessante tudo isso, e essa questão sua de ser comunicativa te fez, e pela sua história, a gente percebe, né? O tanto que o seu casamento é importante na sua vida, muito, né? Então, assim, eu queria que você compartilhasse pra gente como foi que você conheceu seu marido e como foi essa história. Sendo comunicativo do jeito que você é. Eu vou contar pra vocês a verdade. É porque eu falei com o Gabriel que nem o Walt Disney... Walt Disney é porque eu sou íntima dele, tá? É o Walt Disney. Nem o Walt Disney foi capaz de inventar uma história tão linda. E eu acho que se ele tivesse conhecido a nossa história, ele ia inventar uma outra princesa para poder colocar na Disney, sabe? Princesa Patrícia. E aí que fosse outra. Ele já colocou a Princesa Helena? Pode colocar outro nome. Mas assim, então, meu marido formou com meu irmão, que é médico também. E eles passaram 6 anos de faculdade juntos, mas nunca tiveram um relacionamento muito próximo, porque eles formaram na UFMG, e na UFMG são 120 alunos, né, que entram por ano. Então, a política deles é dividir em grupo de 10, e aí esse grupo de 10, eles viram irmãos. Então, tudo esse grupo de 10 faz junto, sabe? E o Roberto não era do grupo de 10 do meu irmão. Então, eles se conheciam, mas não é que eram melhores amigos, né? E aí, o que acontece? Quando meu irmão formou, eu estava... Tem que contar essa parte, para fazer sentido depois. Eu estava lá em Houston, trabalhando na YMCA. E o dia da colação de grau do meu irmão, colação de grau, coincidiu que eu tinha acabado o meu compromisso, né? Na Y. E aí, eu queria conhecer Nova York, né? Aí eu falei, já estou nos Estados Unidos. E eu juntei aquele dinheirinho. Vamos juntar 2 sonhos em um, né? Em um. Vou aproveitar e já vou dar uma chegadinha ali, né? Aí, comprei a passagem para voltar. A própria Y já comprou a minha passagem de volta dos Estados Unidos por Nova York. E eu comprei uma passagem, um trecho interno, Houston, Nova York. Eis que minha mãe me liga e, minha filha, seu único irmão, como é que você não vem para a colação de grau dele? Não é possível e tal. Eu falei, beleza, mãe. Vou voltar pro Brasil. Então, eu fui em tudo de Roberto, né? Eu fui na colação de grau, fui em tudo, que é tudo meu irmão, né? Tudo igual. Mas aí, passaram-se 3 anos, o Roberto terminou a residência em ortopedia, e um colega deles de faculdade, que era do grupo de 10 do meu irmão, casou. Aí convidou todo mundo lá em casa para ir no casamento, porque o grupo de 10 era realmente, todo mundo era muito irmão, assim, sabe? E aí fomos nós pro casamento desse amigo, do Ricardo. E muita coincidência, a Paula, que é a esposa dele hoje, também formada em comércio exterior, eu conheci ela da faculdade. Aí, e Roberto foi nesse casamento. E aí, quando chegou lá no casamento, tinha uma história que meu irmão nunca me deixou, assim, nem olhar para nenhum amigo de faculdade dele, assim, não podia nem olhar, quanto mais namorinho, de jeito nenhum, né?
Então, eu já fui para esse casamento. Irmão mais velho, né? Irmão mais velho, muito ciumento. Então, eu já fui para esse casamento sabendo que ia ser o 0-0, né? Assim, vou lá, vou me divertir e tal, nananã, e vamos embora para casa. Só que aí, Roberto, ele ficava toda hora me olhando, e eu sentada do lado do meu pai, minha filha, dá um sorriso pro rapaz, eu já tô ficando com dó dele. E eu, não, de jeito nenhum, né? Porque não vai adiantar, né? Meu irmão não vai deixar eu ter nada com ele e tal, não vou nem olhar, né? Aí ele me perguntou o meu telefone e eu falei, olha, é o mesmo da casa do meu irmão. Tipo, pra já cortar, pra já não dar nenhuma, né, esperança, nenhuma deixa, nada. Aí no outro dia, quando a gente tá voltando de viagem, eis que o meu irmão começa. Porque você é muito... Foi a palavra que ele usou, tá? Burra. Você nunca mais vai conhecer um partidaço como esse. Por que Roberto toca piano, fala alemão, fala inglês, fala francês? Roberto foi o melhor currículo da faculdade inteira do 120. Que Roberto passou na residência antes de terminar a faculdade. Isso é super difícil, né? Aí eu falei, não, eu olhei pra minha mãe olhou pra mim e falou, não tô entendendo nada. Eu falei, nem eu. Eu falei, pois é, nunca mais ele vai me ligar. Porque eu dei um fora nele, um atrás do outro, assim, porque, né, eu já sabia que não podia dar esperança. Só que aí não. Na segunda-feira ele me ligou, ele saindo do plantão, ele trabalhava em Betim na época, início de carreira, né? Ficava longe, tá? Mas ele saindo do plantão, me ligou. E aí, vamos sair, vamos comer alguma coisa, eu tô saindo do plantão e tal. E eu muito séria, né? Aquela menina que vem de uma educação rigorosa do interior. Então, eu estou estudando para concurso, amanhã às 7 horas da manhã eu tenho que estar na sala de aula, eu não posso chegar tarde em casa, segunda-feira não adianta a gente sair. Segundo fora. A chata, né? Mas desliguei o telefone assim, Marcelo, você não acredita que ele me ligou, que não sei o quê, porque eu já achava que não ia ligar mais, né? Aí na terça-feira ele me liga de novo e eu na mesma ladainha que não podia sair. Quando foi na quarta, ele me ligou de novo e falou, olha, vamos pro cinema, no BH Shopping? Cinema rapidinho, te entrego em casa antes das 10 e tal, nananã. Falei, beleza, então vamos. Aí fomos pro cinema, aquele negócio todo, e aí ele já quis me abraçar, se passar a mão por trás. Eu falei, que é isso, que negócio todo, né? Toda recatada, até demais. Aí ele falou, olha, vamos só no Krug Beer comer alguma coisa. E eu te levo embora. Tá, aí fomos no Krug Beer. Chega no Krug Beer, o que ele quer fazer? Me dá um beijo. Eu falei, que isso? Calma aí. Espera aí. Você tá achando que é assim? Se um dia eu for te dar um beijo na minha vida, vai ser pra gente ter alguma coisa muito séria. Você não vai sair por aí falando, peguei a irmã do Marcelinho. E se você quiser me levar embora, pode me levar agora e ficamos por isso mesmo, tá tudo certo. Aí ele apaixonou, né? Você é um pouco brava, né? Só um pouquinho. Aí no outro dia ele me chamou pra correr, porque a gente corria muito. Roberto muito tímido, né? Então eu tinha que correr 4 km para liberar bastante endorfina pra gente dar um beijinho na boca, aquele negócio todo. Isso é muito bom. Tudo foi muito bom. Aí ele me chamou para almoçar um domingo. E aí eu fui almoçar com ele e nós estamos indo no sentido BH Shopping. Falei, beleza, vamos almoçar no BH Shopping. Só que não, ele passou direto. Quando ele passou direto, eu falei, quem que você tá pensando que eu sou? Vira esse carro no próximo retorno agora e me leva embora para casa agora, porque era a região dos motéis ali, né? Ficava tudo aglomerado ali. Falei, aí eu fiquei brava demais. Aí ele falou, que isso? Eu vou te levar para almoçar em Ouro Preto. É a mesma distância da Pampulha, 4 horas da tarde você tá em casa. E eu falei assim, então tá. Espero que tenha reserva. Tipo isso. Aí fomos para Ouro Preto. Quando eu chego lá no Ouro Preto, 2 semanas de namoro. Aí chegamos na frente de uma igreja que só ele, eu nunca lembro o nome, ele sabe. Ele ajoelhou assim, eu falei, não, tá caindo, né? Porque eu nunca imaginava, né? Aquele tanto de turista, ele ajoelha, pega minha mão e me pede em casamento. Eu falei, gente, e eu ria, mas porque eu não acreditava no que estava acontecendo, sabe? Eu falei, gente, calma, né? Era alguma coisa séria, mas era tipo namorar, né? A gente precisa se conhecer e tal. Eu falei, não posso ficar noiva longe do meu pai e da minha mãe, levanta. Enfim, mas fiquei toda feliz, né? Aí fomos embora pra casa, aquele negócio todo. Aí quando foi uns dias depois, assim, a gente tinha corrido e tal, aquele negócio todo, a gente foi comer alguma coisa, ele vira pra mim e fala assim, então, eu desenvolvi durante a minha residência um trabalho para um laboratório americano e o trabalho deu resultado, deu certo, a prótese sucesso, e eu tenho que ir para Atlanta apresentar esse trabalho que eu desenvolvi durante essa pesquisa.
E aproveitando que eu já vou estar em Atlanta, tem um amigo que mora lá no Colorado, eu vou estender e vou passar uns dias lá com ele. E devo ficar mais ou menos uns 15 dias, né, sem te ver. Aí eu já falei, tá me dando fora, beleza. Fiquei brava, né, lógico. Aí eu falei, não, você não vai pro Colorado. Quando eu tava nos Estados Unidos, que o meu sonho era conhecer Nova York, gente, isso a gente tá lá atrás, não tinha internet, né? Não era essa maravilha, não. Né? Vamos nos situar. Falei, você vai para Nova York, vai conhecer todos os pontos turísticos que eu sempre tive vontade de conhecer, tirar bastante foto e trazer e me mostrar tudo, me apresentar a Nova York. E contei para ele que eu tive que voltar por causa da formatura do meu irmão, contei o caso. Beleza. No outro dia, corremos os 4 quilômetros. Que a gente corria todo Liberar endorfina. A endorfina. Entramos no carro para ir embora. E ele virou e falou assim, tira um envelope para mim, fazendo favor aí no porta-mala. Aí eu tirei o envelope, ele falou, agora abre que é seu. Eu abri, que eu olhei e falei, gente, eu não estava acreditando no que eu estava vendo, era uma passagem para Nova York em meu nome. Aí eu falei, não, como é que eu vou falar com meu pai que eu vou para Nova York? A primeira coisa que passou na minha cabeça, né, com meu namorado. De o quê? Menos de um mês, né, a gente tinha 3 semanas de namoro. Que isso? Tô falando que nem Walt Disney, quando eu tô falando. Aí eu falei, olha, quer saber, é a primeira vez eu ouvi minha mãe e não fui por questões familiares, né? Eu falei, agora eu vou. Não sei se eu vou ter outra oportunidade, eu vou. E aí eu já me sentia assim, né, 23 anos, carteira assinada. E era meu presente de formatura, inclusive, que ele me deu, porque eu estava formando. Porque eu conheci ele em julho, né? Então eu estava formando na faculdade. E que aí, presentão, hein? Aí ele falou, esse é o presente de formatura, você não pode negar. Presente a gente não pode negar. Eu falei, não. Falei, pode deixar. Falei com minha mãe, falei, mãe, agora é com você, né? Resolve com meu pai, porque eu vou. Aí é aquela história, né? Achar que já carteira assinada, 23 anos, formada, eu vou. E aí eu dei meu grito de independência e fui. Aí, chegando em Nova York, ele foi para Atlanta, né? E eu fui direto para Nova York, ele de Atlanta foi para Nova York encontrar comigo. Aí, tirando o dia que eu fiquei perdida lá, porque eu não consegui entrar no quarto, porque a reserva tinha sido feita no cartão de crédito dele. Então, fiquei um dia perdida em Nova York, Central Park, aquele negócio todo. 4 horas da manhã ele chega. Que lugar ótimo de ficar perdido, né? Não achei ruim, não. Foi bem legal, apesar do aperto. Claro. Porque o que acontece? Teve uma nevasca em Atlanta, então o voo dele atrasou. Estava previsto para ele chegar às 6 horas da tarde lá. E aí, como eu não podia entrar no quarto, e eu não sabia que horas que ele ia chegar, aí eu falava assim, não, também não vou gastar dinheiro com outra diária, porque eu não sabia. Falei, gente, se ele não vier, se ele não conseguir vir, se ele tiver que voltar para o Brasil, eu dou conta, com o dinheiro que eu trouxe, eu dou conta de ficar 3 dias. Que aí eu tenho que pensar no dinheiro que eu vou trocar minha passagem, né, antecipar a passagem, no que eu vou gastar de hotel, no que eu vou gastar de alimentação, eu dou conta de ficar 3 dias em Nova York. Já estava fazendo essas contas todas na minha cabeça, como é que eu ia fazer? E aí, quando foi 4 horas da manhã, eu sozinha lá, eu e o mocinho lá do hotel, no lobby do hotel, eu achava que era uma miragem chegando, assim, eu nem acreditava que era ele. Eu falei, oh, Deus, obrigada. Aí eu relaxei, falei, agora eu tô vivendo em Nova York, né? Eu fiquei tranquila, falei, agora eu posso passar meus dias todos aqui. E aí, no 3º dia de viagem, a gente foi visitar o Empire State. E aí, chegando lá no alto do Empire State, aquela vista maravilhosa da cidade inteira, o Central Park, aquele negócio todo, eis que Roberto ajoelha de novo. Falei, não, passou mal. Aí ele me pediu em casamento de novo. Meu Deus do céu. Isso a gente tinha 1 mês de namoro. E 1 mês e 15 dias. É engraçado, né? Bateu. Foi assim, muito. Certeza. Foi muito certo. Aí ele falou assim, coisa de princesa, coisa de Walt Disney mesmo. Walt Disney mesmo. Né? Coisa de Disney. E aí eu falei, olha, eu quero muito ficar noiva. Nessa hora eu já tinha certeza que eu queria muito, nesse 2º pedido. Só que eu não posso fazer isso longe dos meus pais. Meu pai vai morrer. Eu sou a única filha, né? Porque sou eu e meu irmão. Imagina eu noiva longe dele. Inimaginável, né? Falei, não dá. E aí mas aí já foi diferente, porque eu já falei que eu queria, né? Aquele negócio todo. Primeiro eu falei que a gente tinha que se conhecer. Primeiro foi mais punk. Aí ele falou, então tá, mas mês que vem você não me escapa, mês que vem a gente fica noivo. Eu falei, não. E aí eu sei que, como tinha tudo muito recente, né?
eu falei assim, olha, então vou fazer só um almoço muito íntimo, né, para os nossos pais, para os nossos irmãos, porque imagina, eu convido a família inteira, pouco tempo de relacionamento, né, não dá certo, né? Eu falei, não, vou fazer um negócio mais íntimo e tal, mas foi muito legal, sabe? Foi muito bacana. Aí, depois disso, aí noivamos e tal. E aí já fizemos a poupança conjunta, já começamos. Aí meu dinheiro, que eu juntei a faculdade inteira para comprar carro, que chegou a minha hora de comprar o carro, foi aquela coisa, quer casar, quer comprar uma bicicleta. Aí juntou tudo. Aí nós juntamos, ele também já estava juntando alguma coisa, aí foi aí que a gente, né, deu entrada no apartamento, pagou festa de casamento. E aí, para completar, fomos para lua de mel. E eu queria conhecer a neve. Eu sempre querendo, né? Queria conhecer a neve. Aí eu falei, mas é bom demais viajar também, né? Nossa, eu acho que é o melhor dinheiro da vida, é o melhor gasto assim, que você tem com viagem. Porque são coisas que realmente você leva com você, né? A gente, né? Você cresce, você leva. E aí o que acontece? Eu falei, bom, Aspen não vai rolar porque eu não tenho dinheiro para isso, então vamos para Bariloche. E aí a gente pensou, como o dinheiro tá curto, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar um hotel super bacana e vamos ficar no quarto mais simples do hotel. E assim fizemos. Fomos na agência de viagem, explicamos isso pra gente. Falei, olha, lua de mel. Eu sei que ela falou, nossa, mas vocês estão em lua de mel, vocês vão ficar num quarto tão simples, né, e tal. Eu falei, pois é, o sonho é ficar na suíte presidencial, no melhor que tem, né. Mas, como a gente já vai estar muito feliz, o lugar vai ser o de menos, ainda brinquei assim com ela. Você falou, olha, então a gente vai ficar num hotel super bacana, porque aí a gente vai ter uma infraestrutura legal, tanto que no hotel tinha piscina aquecida, tinha um cineminha, sabe? Ah, que legal. Tinha academia, aquele negócio todo. Era muito legal o hotel, assim, um restaurante muito bonito, de frente para o Nahuel Huapi, que é o lago, sensação de Bariloche, né? Então eu falei assim, não, a gente já vai estar bem acomodado, então posso ficar no quarto mais simples. Porque eu não tenho dinheiro, porque se eu tivesse dinheiro eu ficaria no mais caro, lógico, né, no lua de mel. E aí, casamos, foi tudo lindo, aquele negócio todo e tal. Quando chegamos no hotel, que eu fui fazer o check-in, aí a recepcionista fala pra gente que o hotel estava muito honrado em nos receber, né, para a lua de mel, de ter sido escolhido, né, para a gente passar um momento tão importante da nossa vida, e que por isso resolveu nos presentear com a suíte presidencial do hotel. E além disso... Que presente, hein? Não. E além disso, um espumante e uma tábua de frios para a hora que a gente quisesse. Era só ligar na recepção e pedir. Nossa. Eu nem acreditei, né? Eu falei, não, peraí, deixa eu repetir para ver se eu tô entendendo, porque ela tava falando em espanhol, né? Eu falei, deixa eu repetir para ver se eu tô entendendo direito o que você tá falando. E era isso mesmo. O quarto tinha corredor. Era um negócio de doido o quarto, assim. De frente pro lago, todo espelhado. A gente viu o lago de dentro da banheira, que negócio do... Nossa, deve ter sido fantástico, foi um sonho. Então eu falo assim, que Walt Disney tinha que saber dessa história, sabe? Tinha, né? Nossa Senhora. Que nem ele com a história da Cinderela conseguiu ser tão perfeito, né? E aí, na hora que você voltou da viagem, já casada, né? Você trabalhava onde? Então, aí eu trabalhava na DHL e eu pedi demissão. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu recebi uma correspondência da Prefeitura de Belo Horizonte. Voltando da Alemanha, você fala. Voltando da Alemanha. Que eu tinha passado num concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, que eu nem lembrava que eu tinha feito essa prova. Depois eu até lembrei, mas no momento, assim, eu não sei se foi o choque, né? Não esperava por isso. Eu falei, deixa eu lá ver o que é, né? E aí, E assim, o concurso em si não era o melhor dos concursos, não, sabe? E até Roberto brincava comigo, falava assim, cuidado pra você não ser assessorista do elevador. Aí eu ainda falei com ele, se eu for, aí é que eu vou aproveitar, que eu já vou aproveitar que eu vou ficar subindo o dia inteiro, vou dar meu máximo pra crescer. Ainda brinquei assim com ele, eu lembro disso. E fui. Aí tomei posse, comecei a trabalhar. E graças a Deus, assim, com muito pouco tempo de casa, eu recebi o meu primeiro cargo comissionado por mérito, né, que foi a gerência de nível 3. 6 meses depois eu já recebia de nível 2 e 3 meses depois de nível 1. Então, assim, como você cresceu tão rápido lá dentro? Então, naquele esquema meio que lá de trás da UAI, sabe? Entendi. Eu vou fazer tudo o que me pedirem para fazer. Mesmo que não for
Tanto que eu fui presidente da comissão de licitação do planejamento. Nem existia essa comissão de licitação no planejamento. Eu implementei, o doutor Elvésio me chamou no gabinete, o secretário na época, e falou assim, Patrícia, eu quero implementar uma secretaria de licitação aqui do planejamento, porque está demorando muito, porque as licitações eram todas centralizadas na secretaria, eu acho que de desenvolvimento, desculpa, não vou lembrar agora qual é. Mas eram todas centralizadas numa secretaria. Ele falou, então eu quero criar a secretaria de a comissão de licitação de planejamento para a gente poder ter autonomia com o tempo que a gente vai conseguir fazer nossas compras, né, que a gente precisa. Você topa? Falei, claro. Aí dali ele já me nomeou presidente da comissão, já chamei as pessoas que eu entendia que seriam legais para trabalhar comigo com isso. Já fui para essa outra, a gente esqueci o nome da secretaria, mas já para fazer um curso com eles, para eles me explicarem como é que era, que funcionava, o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer. E aí meus colegas ficavam assim, nossa, mas o concurso que você passou, você não ganha para fazer isso. Você está assumindo uma responsabilidade que, inclusive, assim, eu, enquanto pessoa física, tinha essa corresponsabilidade também, né? Se licitação é uma coisa muito séria, você está mexendo com dinheiro público, né? E eu falava assim, enquanto eu estiver em movimento, eu estou sendo vista. Nossa, eu gosto muito desse conceito de você, tipo assim, ó, eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer aquilo da melhor maneira possível para ser o melhor, independente da remuneração ali. A remuneração vem mais para frente, Era né? de menos na época, assim. E aí, assim, E aí foi assim. Aí criamos, e aí eu ganhei. Aí, quando ele me convidou, eu já era G3. Uhum. Aí as licitações começaram a funcionar, e aí ele criou a gerência de licitação. E foi aí que eu fui a G2. Entendi. Que eu era presidente da comissão. Ah, você tem que ver. Eu ganhei a minha sala, a minha mesa, né? Minha sala era uma das poucas salas que tinha um sofá. De gerentes da prefeitura, eu tinha um sofá de couro na minha sala. Nossa, pensa. Top. Isso porque eu estava grávida da Helena já. E eu tinha muito sono. Como eu tinha sono? Meu Deus do céu. Eu tinha muito sono. E aí eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, eu tenho que ter um lugar para eu encostar depois do almoço para tirar 15 minutos, que eu não tô aguentando. E aí eu ganhei um sofá. E aí eu marcava, põe um relógio para despertar, sabe, meu horário de almoço. Então eu tinha uma sala com sofá, tinha tudo isso, sabe? Era muito legal. E aí depois, as licitações dando certo. Aí surgiu a oportunidade, o convite para ser a gerente de primeiro nível. Uhum. Aí eu aceitei e quando eu saí da prefeitura, então, além do meu cargo comissionado, eu tinha o cargo do meu cargo efetivo, que eu já era efetivo, eu tinha o meu cargo comissionado, né? Uhum. De gerente de primeiro nível. Oh, que legal. Que massa. E aí, quando eu saí, que foi aí que foi uma opção, porque a Helena já nasceu, a Helena já tinha nascido. E aí Roberto virou para mim um dia, porque minha mãe morava aqui já em Lagoa Santa. Aí Roberto virou para mim e falou assim, se você quiser, a gente muda para Lagoa Santa. Mas você precisa parar de trabalhar, porque não funciona nós dois trabalhando em Belo Horizonte e a Helena sozinha, na época só a Helena. E eu sabia que eu queria ter outro, eu já estava no planejamento familiar. Eu topei na hora. Eu falei, fechou. Pode mudar para Lagoa Santa que eu vou pedir minha exoneração. E aí a gente começou a olhar a casa, aquela história toda. E aí eu fui falar para o meu chefe, né, para o secretário. Falei, pois secretário, eu te agradeço muito pela confiança, pelo cargo, né, que você, né, me proporcionou e tudo. E como é um cargo de confiança, eu estou te avisando, assim, eu pretendo ficar 3 meses para dar tempo de você fazer outras entrevistas e colocar outras pessoas, né, mas eu quero te comunicar que eu realmente vou sair da prefeitura, eu estou abdicando do meu serviço. Ele assustou e não acreditou de jeito nenhum naquilo que eu estava falando, sabe? Aí, dos 3 meses, como ele não acreditou, quando venceu os 3 meses, eu fui lá falar com ele, ele falou, não, preciso de mais 3 meses. Eu falei, não, então ok, mais 3 meses. Helena já nascida, né? Helena crescendo. Aí eu fiquei mais 6 meses. Dos 6 meses, ele pediu mais 3. Eu fiquei mais 3 meses. Quando inteirou os 9 meses, eu fui lá e falei, e aí? Agora eu não posso ficar mais, porque já vai inteirar 1 ano.
né? E a minha filha já cresceu 9 meses, né? Aí ele não acreditou ainda assim. Aí ele falou assim, e a gente tem o direito de tirar licença sem vencimento por 2 anos. E depois voltar, né? Depois desses 2 anos se reapresentar. Mas mantém o concurso, né? Ele falou assim, então você vai ter que bancar. Porque eu não vou... Mas o chefe tem que liberar, entendeu? Entendi. É um direito, mas o chefe tem que liberar. Entendi. O chefe tem que autorizar. E ele não autorizou. Ele falou, se você quiser, você vai ter que realmente pedir exoneração. Eu não vou autorizar a sua licença de vencimento. Eu falei, então pode assinar. Estou pedindo exoneração. E vim embora para Água Santa. Foi doída? Qual que foi o sentimento que você teve com relação a tudo isso? Ah, sim. Era um combinado, né? Que eu te falei, meu casamento nunca esteve em questão. Então eu estava tranquila. Que era aquilo que eu tinha que fazer. Mas, ao mesmo tempo, no início é tudo muito bom, né? É como se você estivesse de férias, né? Aí depois a ficha começa a cair. Só que, assim, eu tenho tanta certeza que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, sabe? E, assim, tudo tem hora certa de acontecer. Mas, assim, teria sido tão melhor se eu nem tivesse voltado da minha licença maternidade. Sabe? Entendi. Porque, assim, assim, eu sou muito grata por tudo. Porque, assim, a Helena, eu amamentei a Helena por 1 ano e 4 meses. E minha licença maternidade foi de 6 meses. Então, assim, eu ia em casa, amamentava ela, voltava, eu ficava num bate-volta, e eu tinha essa, assim, sempre com o meu dever cumprido, né? Mas eu tinha essa... é um presente, né? Você poder amamentar. Lógico que eu já amamentava bem menos, né? Nessa época, assim, mas pelo menos na hora do almoço eu ia, amamentava, sabe? Às vezes minha mãe estava em BH, ela levava ela para mim, eu amamentava. Então, assim, ela podia ir no meu serviço para eu amamentá-la, entendeu? Eu tive todo esse privilégio, né? Esse cuidado, assim, mas se eu pudesse ter vivido desde o início, teria sido bem... Com o João eu já vivi tudo, entendeu? Entendi. E como que é? Quais são os desafios hoje? E o que você gostaria de melhorar? Porque, assim, a gente sempre pensa assim, com os nossos pais isso foi muito bom. Mas às vezes eu quero melhorar um pouquinho mais, eu quero dar... E com relação à sua história, é ainda mais forte. Porque eu imagino a emoção que deve ser você hoje conseguir dar uma oportunidade do tamanho que você dá para os seus filhos. Não, é inacreditável. Tudo, né? Isso deve ser uma satisfação tão grande. É inacreditável, assim. Como eu tomei isso como a minha profissão, eu levo isso muito a sério, sabe? Então, assim, eu desenvolvo atividades com meus filhos, sabe? Eu penso o que eu vou fazer com eles, entende? Então, assim, hoje, por exemplo, meu filho tem 4 anos, né? Eu acho que ele ainda tá novo, mas ele falou assim, mamãe, eu quero aprender a andar de bicicleta sem rodinha, porque a Helena já anda, né, com 8 anos. E eu falei, claro, agora. Fui pra rua, tirei a rodinha da bicicleta dele e fomos lá. Fiquei lá 1 hora com ele, andando. Quer dizer, na hora que ele sentiu esse desejo, eu estava ali. E pude dar isso para ele, entendeu? Outra questão que, assim, eu estou sempre perto, a Helena crescendo, estudando, eu estou sempre ali. Eu deixo ela fazer o dever, eu dou a autonomia dela, mas eu sempre revejo com ela. Eu tenho esse tempo para fazer isso, eu tenho essa tranquilidade de fazer isso, entendeu? De abrir o horizonte dela. Eu vejo a resposta que ela deu, eu falo, filha, tá certo, mas olha, vamos pensar junto com a mamãe. Isso aqui é só uma parte do que você pode responder. Você pode colocar isso, eu amplio o horizonte. Eu tenho essa oportunidade, sabe? Olha, vamos ali na internet agora e vamos olhar o que a gente pode aprender com isso? Eu quero aprender com isso também. Vamos lá na internet e vamos olhar juntas? E assim, e outras coisas também. Eu levo eles para o parquinho. Eu brinco de carteiro. Outro dia, eles me chamaram para brincar de carteiro. Queria saber como é que funcionava. Porque hoje carta é uma coisa muito... quase inexistente, né? E aí teve sai muito da nossa realidade muito. Hoje, né? E aí veio num programa... Na escola da Helena, um módulo que ela estava estudando, um livro literário falava de um coelhinho que trocava cartas com uma leitora. E aí ela ficou interessadíssima com esse negócio de carta. O que é carta, né? E hoje isso é escasso, né? Eu falei, beleza. Liguei para minha prima, pedi para ela escrever uma carta para Helena lá de Ponte Nova.
E chegou a carta lá em casa, a Helena ficou toda empoderada. Falou, nossa, que legal, levou para a escola, aquele negócio todo. E aí ela falou, mamãe, eu quero trabalhar de carteira. Eu falei, agora, nós vamos ser carteira agora. Escreve a carta. Aí o João Paulo, que está aprendendo a escrever, eu falei, João, vamos escrever uma carta para o João Gabriel, que é o coleguinha de sala dele, que mora próximo, né? E aí ele escreveu só o nominho dele e o nominho do João Gabriel, porque ele ainda está aprendendo, né? Eu falei, muito bem. Peguei um envelope, colamos, endereçamos, tudo bonitinho. Falei, agora, pegamos um adesivo, expliquei para eles que tinha um selo, peguei um adesivo qualquer, peguei um carimbo deles de brinquedo, de bichinho, carimbamos, expliquei tudo, né? Que aquele carimbo mostra que realmente o serviço, você está pagando pela entrega daquele serviço, expliquei tudo, eles foram carteiros mesmo. Então, é uma oportunidade que eu tenho, sabe? De passar isso para eles. E peguei a bicicleta, coloquei o João Paulo na minha, a Helena já anda sozinha, foi na dela, cartinha na cestinha da Helena e fomos entregar a carta. E aí fomos, chegamos na casa do amiguinho, eu expliquei para eles, olha, carteiro não conhece necessariamente as pessoas e ele está a trabalho, ele não pode entrar, porque já era 11 e pouca, né? Não dava para entrar, brincar e tudo, ir para a escola, almoçar, tananá. Então já expliquei para eles antes, nós não vamos entrar, eles nem precisam saber que a gente passou por aqui, carteiro, ele é imperceptível, e assim nós fomos. Entramos, colocamos a cartinha na caixa de correio e voltamos para casa. Ai, que massa. É uma oportunidade de vida que só quando você realmente se dedica 100%, você tem. Colher frutas no pé, sabe? Lá onde a gente mora, tem uma árvore que os meninos... É uma árvore de jamelão. E aí eles cortaram a árvore de uma forma assim que ela virou como se fosse uma cabana, assim, sabe? Uhum. E aí ali é o cantinho do céu deles. Hoje eu quero ir no cantinho do céu, então nós vamos andando no cantinho do céu. Então, assim... fora, na hora que eles estão em conflito, sabe? Você tá ali perto para poder olhar no olhinho e falar, respira, vamos trabalhar essas emoções, eu sei que você tá com raiva, mas calma, assim você não vai resolver. O que nós podemos fazer para resolver isso? Vamos pensar junto, sabe? Ouvir as pessoas falando que sua filha fala como você. Ah, isso é uma satisfação tão grande. Eu tinha muito medo disso. De enxergar outra pessoa que não eu. A minha filha. Sabe? Porque a gente fala as expressões que a gente ouve. A gente tem o sotaque que a gente ouve. Não é assim? A gente é do meio, sim. Né? Então, assim... isso não tem preço. E, assim... Não existe nenhuma certeza, né? Nada na vida é perfeito, né? Então, assim, pode ser que, apesar disso tudo, o futuro não seja o que eu estou esperando. Claro. Né? As chances é que não, mas pode ser que sim, né? Que, infelizmente, sim. Vai saber. Mas, pelo menos, eu vou ter a tranquilidade de pôr a cabeça no travesseiro e falar assim, meu Deus, você sabe que eu fiz tudo que eu pude. Sabe, assim, eu me dediquei, entende? Então, assim... E dar também a liberdade deles de traçar o próprio caminho, né? O próprio caminho. Você, falando assim, você tá dando várias oportunidades. Assim, às vezes as pessoas não enxergam, Gabriel, mas assim, às vezes o almoçar todo dia com seu filho faz muita diferença. Os meus filhos comem de tudo. Eles comem o que eles gostam e o que eles não gostam. Porque eu como mãe, eu tenho autoridade para falar com eles. E para explicar por que eles têm que aprender a comer de tudo. Então, eu falo com eles assim, vocês não gostam de passear? Porque graças a Deus a gente tem a oportunidade, meus filhos já conhecem a Disney, já viajaram, né? Vocês não gostam de viajar? Vocês não, né? Então, quando vocês forem morar fora, vocês vão ter que comer o que tiver. Não é o que vocês querem. Isso a gente aprende desde pequeno. Sabe? Se você pudesse dar um recado para eles, essa é a grande vantagem da internet, né? Olhar para a câmera e dar um recado para eles quando eles tiverem 18 anos. O que você gostaria que eles... Uma coisa que eles tenham certeza que eles tenham aprendido aos 18 anos. Se puder dar um recado para a vida, assim.
É uma pergunta difícil, não é fácil, não. Eu já sei o que é, não sei se eu vou conseguir falar. Para eles fazerem o que trouxe alegria. Sabe? É lógico que tem que fazer alguma coisa que dê dinheiro. Mas principalmente o que dê alegria de viver. Porque... Por isso até que eu tento abrir tantos horizontes deles. Helena faz aula de música, Helena já é mais velha, né? Então pode fazer mais coisas. Aula de música, aula de tênis, aula de balé, aula de natação. Eu tento dar a oportunidade deles conhecerem vários universos para eles conseguirem descobrir com mais antecedência, a maior antecedência possível, qual que é o dom, qual que é o talento, o que eles fazem que deixa eles realmente assim vivos, sabe? Porque se a pessoa não tem essa vida, ela vai depender de um médico, ela vai depender de um antidepressivo, ela vai depender de uma série de coisas, entende? E aí não há dinheiro que, né? Então, assim, estudo, falo com eles que o estudo é importante, que eles têm que estudar sim, têm que se dedicar, se propuser a fazer alguma coisa que faça bem feito, que tenha orgulho daquilo que fez, senão não entregue, não faça. Independente do que for, sabe? Uma coisa que eu tento frisar muito com eles, às vezes na dificuldade, né? Igual, por exemplo, quando a Helena começou a ler, é um salto muito grande, né? Essa alfabetização é um salto muito grande. E às vezes ela ficava nervosa, sabe? Ela falava, eu não vou conseguir, eu não consigo. E eu olhava para ela e falava assim, filha, a Helena faz natação desde 1 ano e 8 meses. Eu olhava para ela e falava assim, quando você entrou na piscina pela primeira vez, você entrou e saiu nadando? Ou se eu te deixasse na piscina, você ia afundar? E o que você fez para aprender a nadar? O que você faz toda semana para você ser tão boa, ela é muito boa, para você ser tão boa na natação quanto você é hoje? Eu treino, mamãe. Então é isso, filha. Você não sabe ler agora, mas eu estou aqui com você para não te deixar afundar. E nós vamos treinar todos os dias. E você vai aprender a ler. E isso, qualquer coisa que eu vejo que ela está um pouco mais, né, desconcertada, que ela perde, né, porque ela fica nervosa de não conseguir fazer, opa, vamos voltar para a história da natação? Hoje eu não preciso nem contar a história. Eu já falo assim para ela, opa, lembra da história da natação? O que nós precisamos fazer agora? Treinar. Então vamos junto. Vamos que você vai conseguir. E assim vai. Então, assim, eu espero muito profundamente assim, que realmente eles se descubram, sabe? Para serem felizes e se coincidir deles conseguirem ganhar dinheiro com o que... Melhor ainda. Porque aí eu tenho certeza que aí vai ser sucesso mesmo. Porque quando você está naquilo que é para você... Que é o seu propósito. Pode ser a coisa mais, assim, que dê menos dinheiro na vida, que você vai ganhar dinheiro com aquilo. Né? Então, meu recado é esse. E é engraçado que a gente estava falando antes desse recado que você tá dando para os seus filhos, a gente estava falando antes do tanto que você é comunicativa, né? Então, assim, isso até de uma hora ou outra iria se manifestar, Tinha que aflorar. E aí você foi a criadora do grupo Make Negócios aqui em Lagoa Santa. Isso. E como que funciona esse grupo e como que você caiu nessa história toda? Então, assim, eu acho que é importante, não para me vangloriar de forma alguma, mas assim, eu acho que o mais importante frisar é que o Make Negócio tem 3 anos. Sim. Né? Hoje, grupo de WhatsApp pipoca. As pessoas, assim, querem sair, porque não estão aguentando mais participar de tantos grupos. Naquela época, quando muito, a pessoa tinha um grupo de família. E o Make Negócios, ele se tornou mais que um grupo, né? Ele é muito forte, né? Muito diferente do que é feito nos outros grupos. Eu acho que é o propósito do grupo que faz ele tão forte. Porque como que começou? Vamos lá. Você me perguntou. Cheguei em Lagoa Santa e você sabe que, assim, eu adoro esse negócio de... Eu sou muito administradora de dinheiro, assim, sabe? Então, assim, eu cheguei em Lagoa Santa e aí, colégio, 15% de desconto para aeronáutica. Academia, 15% de desconto para aeronáutica. Açougue, tudo tinha desconto. Se não era 15,
tudo tinha desconto. Tô falando 15% porque 15% é do grupo, desculpa, tá? Posso estar errada. Mas enfim, algum desconto pro pessoal da aeronáutica. E aí eu parei pra pensar, falei, poxa vida, eles têm esse desconto porque eles são uma comunidade, sabe? Eu nunca vou ser da aeronáutica, assim, a gente pode falar nunca, né? Mas eu não tenho nenhuma prospecção, assim, que me mostre que daqui a tantos anos eu vou fazer parte da aeronáutica, não vou fazer parte desse grupo. Eu vou criar uma comunidade para mim. Assim como os outros moradores de Lagoa Santa que não fazem parte da aeronáutica, são todos muito bem-vindos, porque o grupo é para todo mundo, também não vão ter esse desconto, né? E aí eu comecei a pensar, eu falei, eu vou criar minha comunidade, e comecei a pensar como é que seria isso. Aí eu pensei, olha, 10%, se você for pagar à vista, sozinho, você consegue negociar. Né? Você fala assim, olha, eu quero comprar esse microfone, eu vou pagar à vista. Você consegue negociar 10% de desconto sozinho. Nós somos uma comunidade. Então, se você quiser anunciar pra gente, você tem que dar a partir de 15% de desconto. Tem um lado bom e tem um lado ruim, porque tem muitos mercados que não têm essa margem de lucro, sabe? Mas, na parte do comércio, assim, salão, roupa, academia... Essas coisas que a gente está sempre precisando, né? Na grande maioria, né? Sim, né? Vamos colocar assim, nos itens que não são de primeira necessidade, que não é comida, que não é remédio, sabe? Na grande maioria, sim, né? Tem essa margem. E aí, eu falei, vou tentar começar, vamos ver o que dá. Peguei, convidei as minhas amigas, escrevi um texto explicando a minha proposta. E aí muitas delas, a maioria delas, compraram a ideia e começaram a convidar outras pessoas, as amigas delas, que eu não conhecia. E aí foi indo. Então, aí quem eu não conhecia já foi fazendo a corrente, sabe? E o grande slogan assim, do grupo é a união faz a força. Enquanto a gente estiver junto, a gente consegue. E aí, para minha grata surpresa, o grupo, na verdade, a questão do desconto hoje é muito pequena. É quase nada. Perto, é lógico que é muito bom você chegar e já ter um desconto negociado, porque não é todo mundo que tem aquele jogo de cintura para pedir um desconto. Sim. Meu marido, por exemplo, não pede. Lá em casa, a gente escolhe, eu peço para ele sair e eu é que negocio. Sempre assim, porque ele não tem esse jogo de cintura. Então, muita gente... esse desconto já ajuda, né? Porque já chega e fala assim, é do Make Negócios, não precisa nem falar nada, já paga com 15% de desconto, entende? Quantas pessoas vocês têm hoje? Então, Gabriel, no meu celular já passaram mais de 2.000 pessoas, sabe? No grupo, assim. E você hoje é a pessoa dos contatos, né? Você conhece fulano de tal, que conhece fulano de tal. Então, as pessoas falam isso. Graças a Deus, eu conheço muita gente mesmo, graças a Deus, adoro conhecer gente. Mas assim, voltando aqui, o mais importante do grupo não é hoje, não é o desconto em si, é a ajuda, sabe? Porque as pessoas aqui em Lagoa Santa, tem duas coisas assim que são muito claras. As pessoas vêm de Belo Horizonte e aí elas vêm com essa cultura de que já fazia cortina com não sei quem que era bom lá em Belo Horizonte. Já fazia gesso com não sei quem que era bom lá em Belo Horizonte. Já comprava roupa não sei em que loja lá em Belo Horizonte, não é? E aí... a economia local fica esquecida. Fica estagnada, sabe? A pessoa muda para cá, escolheu aqui para viver. Gente, pelo amor de Deus, pensa nisso. Se você escolheu a cidade para viver, essa cidade tem que funcionar, essa cidade tem que dar certo. O comércio, o seu dinheiro tem que ficar aqui, não é aqui que você mora. Poxa vida, é claro isso, e né? as pessoas normalmente não entendem isso, né? Mas tem que ser assim, porque senão o seu imóvel perde valor. A sua qualidade de vida que você veio buscar se perde porque você tem que ir para Belo Horizonte, entende? Perde o sentido da coisa, né? Então, o que acontece? Com o grupo, no início, era muita mensagem que eu recebia assim, nem sabia que tinha isso aqui em Lagoa Santa. Inúmeras vezes. Você conhece algum cortineiro? Você conhece alguém que limpa sofá? Outro problema aqui em Lagoa Santa, prestador de serviço. Comprometido. O grupo também solucionou isso. Por quê? Você pede a indicação no grupo, a pessoa vai te indicar uma pessoa que já passou pela casa dela e que ela indica.
E se tiver algum problema ocorrido ali, ela te fala, olha, ele é bom, mas você tem que tomar cuidado com isso. Você já fica, então serve para mim ou então não serve para mim. Você já sabe. Claro. Claro que cada história é uma história. Mas aprender com a experiência dos outros é sempre muito válido. E você já recebeu muitos feedbacks de pessoas que são os empresários, né? Às vezes pequenos empresários. Muitos, às vezes a moça do bolo e muitas vezes os grandes empresários. No início do grupo foi muito legal, porque tem uma história assim que eu... É até bom não ter feito um print, sabe? Porque não tem porquê, né? Mas assim, é uma mãe que estava recém-separada, aquela confusão com a criança, e a criança doente, e ela precisava fazer exame da criança. E aí ela começou a vender bolos e doces e tudo para poder fazer dinheiro. E aí ela me manda mensagem falando, nossa, eu sou muito grata a você, porque por causa do seu grupo eu consegui pagar o exame do meu filho. Pessoa que eu nem conheço. Não sei te falar se é gorda, se é magra, não sei te falar nada dela. Entende? Outros empresários também que falam, nossa, movimentou bastante, o grupo movimentou bastante, o grupo deu muito certo, aquela propaganda que a gente fez teve um retorno muito bom. Gente que precisava encher um curso, ou divulgava no grupo, nossa, encheu o curso, sabe? Isso é de uma satisfação muito grande, né? Você ser a pessoa responsável por fazer isso acontecer. É muito legal, sabe? E muito mais legal ainda quando eu consigo ajudar as pessoas. Que é o que eu te falei, que assim, que hoje é uma coisa que, assim, que o desconto ficou pequeno perto do tanto que o grupo ajuda, sabe? Então, assim, vaga de emprego eu divulgo, se tem algum acidente, para as pessoas tomarem cuidado na hora de vir embora, sabe? Virou um grupo de referência uma utilidade de tudo, né? pública também, sabe? E por isso que tem 3 anos que as pessoas estão comigo, né? Então, assim, eu já criei Instagram, já criei Facebook, mas o grupo do WhatsApp é o mais forte. O WhatsApp, não. Aí fala assim, nossa, mas você não tem tantos seguidores, porque eu não tenho vergonha de falar. Hoje eu acho que a gente está com 700 e poucos seguidores no Instagram. É porque o nosso forte não é o Instagram. Porque o Instagram eu criei para poder divulgar ofertas que não tem 15%. Sim. Para não fugir à regra do grupo. Então, o Instagram foi meio que uma válvula de escape. Sim. Entende? Não, é muito massa. E isso dá uma história por si só. E o mais engraçado, Gabriel, é que assim, me pergunta se eu já visitei algum empresário para apresentar o grupo. Não, vem tudo orgânico, né? Vem tudo. As pessoas vêm para mim. Olha, fulano de tal me falou do seu grupo, eu trabalho, minha empresa é essa, nananã. Aí eu vou e ajudo a pessoa a montar. Às vezes a pessoa não tem muito... Como que eu posso montar uma promoção? Eu dou essa assessoria de marketing, não sou nenhuma especialista. E eu faço lembro a que imagem, não sou especialista, não sou designer, gráfico, não sou nada, mas eu consigo comunicar com as pessoas, né? E o grupo já me entende dessa forma. Eles veem minha imagem, que não é nada profissional, e mesmo assim eles... E se você pudesse, porque o Make Negócios foi um sucesso muito grande e é um sucesso ainda muito grande. E essa sua habilidade de comunicação é uma coisa muito sua. Se você pudesse dar uma dica para uma pessoa que não tem essa comunicação tão aflorada. Se você pudesse falar assim, olha, eu acredito que para mim o que faz diferença é isso. Então, o que você poderia falar? Eu tenho realmente essa, igual eu falei com você, assim, que eu acho que cada um tem a sua luz, né? O seu dom maior, assim, que realça mesmo. Eu acredito que o meu é, sim, a comunicação. E mesmo tendo esse dom, que já é nato, eu tento sempre me policiar para melhorar como pessoa com as pessoas. Então, assim, é aquilo que eu falei na hora que a gente estava falando do networking, é você realmente conversar com a pessoa, olhando para a pessoa, tendo empatia com aquilo que a pessoa está falando para você. É você não... eu vou conversar com fulano porque fulano é dono daquela empresa. Antes de ser dono de empresa, é uma pessoa. Sabe? Então, assim... E, às vezes, aquela pessoa que não é... que está um pouco menos favorecida nesse sentido no momento, é a pessoa que mais vai te dar um feedback, sabe? Entende? Então, assim, o que eu procuro fazer é tratar todo mundo de uma forma igual. E aí, assim, didaticamente falando, o que eu faço comigo, assim, tenho até vergonha de falar, porque é uma coisa meio de criança, mas eu fico pensando assim, se fosse uma pessoa muito importante, se fosse
sei lá, um prefeito, se fosse um juiz, se fosse uma pessoa muito importante, um empresário de um lugar que eu tenho admiração da empresa dele, se fosse uma pessoa muito importante, eu responderia agora ou eu responderia depois de tomar uma água, depois de ir no banheiro, digamos assim? Ah, eu responderia agora. Então eu vou responder agora qualquer pessoa, porque qualquer pessoa é muito importante. Tratar todo mundo como igual como pessoa. É. Não, fascinante. Porque todo mundo traz alguma coisa pra gente, né? Então, acho que, assim, viver a exclusão é muito triste, né? Eu acho que a maior pobreza do ser humano é viver a exclusão. Então, assim, tem até um pouco de dificuldade com essa facilidade de comunicação, porque eu chego nos lugares e eu vejo, assim, as pessoas sempre no mesmo grupinho, né? As pessoas têm aquele grupinho de referência. Eu não paro. Porque eu me sinto bem cumprimentando todo mundo. E cumprimentando de verdade. Sabe? Cumprimentando olhando, cumprimentando sorrindo. Muito legal, porque a sua comunicação é uma comunicação genuína, honesta, sabe? Sincera. Pois é, então assim, aí eu me sinto nessa obrigação, não é obrigação, porque pra mim é um prazer, né? Então eu acabo eu não paro em rodinha nenhuma, eu tô sempre circulando. E aí acabo conhecendo muita gente, porque aí eu entrei naquela rodinha porque eu conheço uma pessoa. Aí essa uma pessoa me apresentou às outras pessoas. Entendeu? Aí acaba que o negócio vai puxando o outro. E eu acho também a questão de você estar sempre sorrindo. Sempre de bem com a vida, sabe? Mesmo que a vida não esteja lá grandes coisas naquele momento, ela vai ficar muito pior se você trancar a sua cara. E aí tem uma coisa assim que foi muito legal, que aconteceu comigo, porque a Helena tem 8 anos. E aí uma coleguinha dela, também de 8 anos, tem uma irmãzinha que é mais nova, né? Então, deve ter lá seus 4 aninhos. E aí um dia, a mãe das meninas, né, estava em casa com as meninas brincando e tal, de cosquinha, aquele negócio todo. E aí não sei porquê, ela só me contou o fato que as meninas, aí ela falou para as meninas, falou, olha, quem sorri muito quando adulto é porque sentia muita cosquinha quando era criança. E aí a pequenininha olhou para a mãe dela, ela nem sabia meu nome, né? Porque, na verdade, eu sou mãe da irmã da Helena, que é coleguinha da irmã dela, né? E aí ela olhou para a mãe dela e falou assim, nossa, mamãe, então a mãe da Helena devia ter muita cócegas quando criança, porque toda hora que eu olho para ela, ela tá sorrindo. De uma criança de 4 anos. Não, muito legal. É genuíno. Não tem como você falar que foi preparado, que é para puxar saco, porque ela nem me conhece, sabe? Então, assim... se as pessoas estão enxergando isso em mim, eu fico muito feliz, porque é o que eu tento mesmo. Passar. É passar o melhor de nós. Muito obrigado pela presença, Patrícia. Adorei. Ótimo bater um papo com você. Desculpa pela emoção, porque não, é natural. Sou muito emotiva, mas foi um prazer. Foi um prazer muito grande te receber aqui. E sempre aqui. Muito bom. Sempre que você me chama, eu estou sempre aberta para suas propostas, porque eu te acho uma pessoa muito assim... dinâmica, não sei como que você dorme, como que você consegue, porque é muita ideia na cabeça. Acredito muito nas suas ideias, nas suas propostas, pode contar sempre comigo. Muito obrigado de novo, Patrícia, muito bom bater um papo com você e obrigado por isso. Obrigada. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada.